Olá, estamos iniciando a nossa aula número 104, capítulo 18 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados e poucos escolhidos. Na aula passada, nós lemos o trecho de Mateus que eu sintetizo, Mateus 17, 22 e 23, que dizia o seguinte: Senhor, não profetizamos o teu nome, não expulsamos o demônio em teu nome, e não fizemos vários milagres em teu nome? E então eu lhes direi bem alto: afastai-vos de mim, vós que fazei todas as obras da iniquidade, ou seja, da perversidade. Nessa passagem de Mateus, Jesus exclui os fenômenos como valoração moral. De fato, eles expulsaram os demônios de obsessão, produziram não um milagre, vários milagres e profetizaram. São todos fenômenos mediúnicos. Mas ele exclui isso e diz que esses sujeitos não seguiram o que ele propunha, que é a sua moral. Então, nós estamos entendendo, à luz desse ponto, que bons e maus, virtuosos e imperfeitos, operam indistintamente os fenômenos espirituais. Aí eu citei um exemplo do João de Deus, que nem espírita é e não precisa ser espírita. Para ser médio, pode ser um médio de qualquer religião, pode ser ateu, porque a mediunidade é a qualidade orgânica e opera os fenômenos. Então, nós estamos desmistificando a mediunidade como uma espécie de coroa que leva o médium a uma condição excepcional mediante as suas atividades mediúnicas. Nada disso. Jesus faz disso uma tábua rasa. Vejamos outros textos. Mateus 24, 23 e 24. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou está lá, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas. Se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, capazes de seduzir, se isso fosse possível, até os próprios sujeitos eleitos, até os próprios eleitos. Ou seja, os falsos profetas darão tantos fenômenos físicos, tantos prodígios, que poderão até seduzir os que são mais próximos de Jesus, os próprios eleitos. Portanto, mais uma vez, bons e maus, virtuosos e imperfeitos, operam insistentemente os fenômenos mediúnicos. Isso aí, vocês estão ficando surpresos, porque vocês sempre pensaram que a mediunidade era uma coisa de elite. Todo mundo quer ser médium, entrar no centro espírita quer ser médium. E não é nada disso, segundo a doutrina. Lucas 16, 27 e 31. É um rico que fez uma série de coisas erradas, desencarnou e subiu. Lá e subiu, entrou em sofrimento. Aí ele apela para o pai Abraão. O rico lhe disse: então eu te suplico, pai Abraão, que mandes à casa do meu pai, onde tenho 5 irmãos, para lhe contar essas coisas, que eu estou aqui em sofrimento, a fim de evitar que eles também não venham para esse lugar de tormentos. Abraão, porém, lhes disse: eles têm Moisés e têm os profetas, quer dizer, tem a lei para estudar, e os profetas, e praticar. Que os ouçam, que leiam. Mas o rico disse: mas, pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Abraão, porém, respondeu: se eles não ouvem Moisés, nem os profetas, também não acreditariam, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Então ele dá uma batida, ou seja, que um desses que morreram se materializasse, aparecesse na casa deles, materializado, com seu corpo perispiritual. Isso não alteraria a moral deles. Portanto, os fenômenos, como o de materialização, surpreendem e deixam perplexos os que o presenciam. Realmente as pessoas ficam espantadas com aquilo, mas não produzem a modificação moral. E como é que vamos trabalhar isso? É muito difícil, Mas, de toda forma, houve uma dissociação entre moral e fenômeno espírita. São duas coisas distintas. O sujeito que dá fenômeno, que é médio, necessariamente não tem uma boa moral.
ou pode ter uma boa moral. O espiritismo não reconhece milagres. É aí que vai bater a coisa. Todo mundo fala em milagre, sobrenatural, né? Coisas surpreendentes, sobre-humanas. Então, vamos estudar o que é milagre. O vocábulo milagre, na sua acepção mais primitiva e por sua etimologia, ele indica, vem do latim, da palavra miraculo, e significa coisa extraordinária divina, ou seja, uma coisa excepcional. Mas como tantos outros, perdeu o sentido original, que era uma coisa extraordinária. E hoje se diz, segundo a academia, é um ato de poder divino. Olha só, o milagre é um ato de intervenção divina, contrário às leis da natureza. Que absurdo, né? Deus ir contra si mesmo. Criou a lei e derroga a sua própria lei. Milagre usualmente é compreendido como algo que quebra as leis da natureza. É Revista Espírita, 1860, edição Brasília 284. Agora, por que isso? Porque muitos têm uma visão circunscrita só aos fenômenos materiais. Leis da física, leis da química. Aos olhos dos que consideram a matéria como a única força da natureza, tudo não pode ser explicado. E, portanto, fica o maravilhoso e o sobrenatural. São os materialistas que veem isso. Revista Espírita, 1860, Celso 281. Agora, vamos ver a ligação entre os fenômenos espíritas e as leis da natureza. Nosso objetivo, diz Allan Kardec, é apenas demonstrar que os fenômenos espíritas, por mais extraordinário que sejam, absolutamente não derrubam essas leis. Não apresentam qualquer caráter milagroso ou de milagre, como não são maravilhosos nem sobrenaturais. Allan Kardec alinha esses fenômenos dentro de leis, que são as leis espirituais. Os fenômenos espíritas não alteram as leis da natureza. Revista Espírita, 1860, edição Brasília, página 284. O Espiritismo explica os fenômenos espíritas e, por consequência, o milagre. Portanto, o Espiritismo explicará os fenômenos espíritas e, dentro dele, o que é chamado vulgarmente de milagre. O Espiritismo explica, de maneira lógica e racional, que tudo não são milagres, e sim efeitos que têm sua razão em leis gerais. Os fenômenos espíritas nada mais são do que efeitos de ação do que regulam as leis espirituais, como a queda de um corpo, uma lei física, como uma onda eletromagnética que cursa o ar, transmitindo uma onda de televisão, imagem de televisão, são leis físicas, e ali as leis espirituais. Revista Espírita, 1860, edição Brasília, página 284. Agora, Allan Kardec puxa o fenômeno espírita para o laboratório. Preste atenção, ele puxa para o laboratório. Os fenômenos espíritas podem ser reproduzidos. A materialização aqui no Frei Luiz, a materialização lá da Ana Prado, que morreu já, no Pará, dava materializações maravilhosas, a materialização do Peixotinho, maravilhosa, e há outras materializações que nós vimos pela literatura. E, na época de Allan Kardec, os irmãos Romo e outros, etc, etc. Os irmãos Davenport e o senhor Romo, que está na Revista Espírita, dando materializações incríveis. Bom, então eles são reproduzidos. O simples fato dos fenômenos espíritas poderem ser reproduzidos pela vontade dos experimentadores, exemplo, a psicografia, a produção de luzes, a movimentação de objetos, telecinesia, afastam o caráter insólido e isolado do milagre. Não é milagre que está se repetindo em laboratório, é em pesquisa. A repetição experimental dos fenômenos espíritas os faz o quê? Os faz a introduzir dentro da metodologia da ciência e da pesquisa. Cessa o milagre. Ele é objeto de estudo e investigação e pode ser reproduzido em diversos países, em diversos centros espíritas e através de diversos médios. Revista Espírita, 1868, Brasília, edição 2124, as páginas. Portanto,
o Espiritismo não faz milagres. Assim como o progresso da ciência física destruiu uma porção de preconceitos e fez entrar na ordem natural um grande número de efeitos outrora considerados miraculosos, o Espiritismo, pela revelação das novas leis, pela pesquisa, vem ainda restringir o domínio do maravilhoso. Quer dizer, um modelo disso, como a ciência vai invadindo a religião, a superstição, as crendices, é o modelo do Galileu, que até a sua época, a concepção é que a Terra era o centro do universo. Ele e Kepler fizeram esse trabalho e mostraram que a Terra é apenas um planeta como outros, orbitando em torno do Sol. E o centro do nosso sistema solar é o Sol, não o centro do universo. Então ele acabou com uma ideia que a igreja tinha de ser lá, sentado no Vaticano, o trono do Papa também era o trono do universo. Logicamente ele teve que se desdizer, negar essa afirmativa, porque senão seria flagelado. Então o Espiritismo revela novas leis que avançam com seus conhecimentos e explicações sobre o milagre sobrenatural. Vão avançando em cima do que chama milagre, vão destruindo isso. Não é possível. E, finalmente, a ciência espírita quebra a superstição, quebra o misticismo, quebra os milagres. Que coisa, hein? O estudo sério do espiritismo tende a destruir os fenômenos de efeito físico, como a materialização de um espírito em um determinado local, numa igreja, num centro, etc. Então, a materialização que muita gente acha que se materializou aquele santo ou se materializou aquele espírito num centro espírita, aí dá a conotação do milagre, do sobrenatural. Mas a partir, essa materialização, pela belodia, pela espetacularidade dela, leva a criar-se até uma espécie de superstição sobre aquilo e depois segue-se um culto, uma liturgia sobre aquilo. Né? Então, o espiritismo, com uma foice que corta assim, o capim, ele corta tudo isso e coloca tudo isso na ciência. Tal fenômeno, hoje perfeitamente verificado e explicado, entra na categoria dos fenômenos naturais, que são consequência das leis eternas da criação. Revista Espírita, Edicel, 1860, página 162. E, finalmente, terminamos aqui com o exemplo da mesa girante, que é muito clássico esse. Admitis, diz Allan Kardec, que um espírito pode levantar uma mesa e a manter suspensa sem ponto de apoio. Levantou a mesa, ela subiu e está sem ponto de apoio. Mas isso não seria uma quebra da lei da gravidade, que atrai o corpo ao chão, para o solo? Sim, da lei conhecida da gravidade. Mas há uma outra lei desconhecida que atua sobre a gravidade, sem tirar a lei da gravidade. Há uma energia, um fluido desconhecido com a propriedade de contrabalançar, em certas circunstâncias, o efeito da gravidade, assim como o hidrogênio contrabalança o peso de um balão, que o hidrogênio é mais leve que o oxigênio, então ele sobe, recebe um impulso. Enfim, então nós vimos, a lei da gravidade mantém-se íntegra, surge uma nova lei, que é a lei espiritual, que anula temporariamente a lei da gravidade e a mesa sobe. Está tudo mantido dentro das leis divinas. Nada é milagre. A Gênese, Fundação Espírita André Luiz, São Paulo, 2018, página 273 e 274. Beijo. Pesado, né? Demolir essas barreiras todas, né? Não é fácil, não. Mas botar o pessoal para acreditar em milagre é negação da própria lei divina, é a negação da perfectibilidade e imutabilidade das leis e eternidade das leis de Deus. São leis.